E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Nesse vídeo aqui eu vou oferecer para vocês uma solução muito simples e prática para quem tem problema em aprovar filtro com texto. Aquele famoso problema, né, do texto estático, né, o texto parado. Fica aí até o final do vídeo, vou explicar para vocês aqui muito breve, de uma forma bem rápida, para solucionar esse problema aí e colocar movimento no seu texto. Uma forma fácil e prática de você inserir um texto da melhor forma possível no seu filtro e ele ser aprovado, certo? Vamos lá, vou apertar Ctrl Alt P aqui, a gente vai usar o Pet Editor um pouco. O que acontece? Muita gente adiciona diretamente o texto aqui e tende a ter alguns problemas em relação aos diferentes dispositivos. A gente vai adicionar de uma maneira que, independente do dispositivo, o texto fique sempre centralizado. Então, vou adicionar aqui um novo objeto. A gente vai adicionar um objeto vazio aqui, o null, certo? Ele é esse objeto aqui, ó. Ele está aqui. Ele é apenas isso. Certo. Dentro dele, a gente vai adicionar um canvas. Beleza? O canvas ocupa aqui, ó, toda a tela, certo? Dentro do canvas, a gente vai adicionar agora o nosso texto 2D. Esse é nosso texto, ó. A gente vai aqui deixar ele mais largo. Beleza, pegou toda a extensão? Certo. Eu costumo usar dessa forma. Se eu quero deixar ele aqui, eu deixo ele aqui em cima. Poderia deixar aqui embaixo, ó. Se fosse uma espécie de, por exemplo, uma legenda, ele ficaria aqui embaixo. Vou deixar ele aqui branco para a gente poder ver melhor. Beleza, tá. E agora? No movimento, a gente vai pegar aqui e adicionar um Face Tracker. Vamos arrastar aqui para o Pet Editor. Face Tracker está aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai arrastar um Null Object para o Pet Editor também. Pronto. Não. Opa, cometi um erro. Não é assim, a gente vai selecionar aqui a posição dele, ó. Seleciona no Object e depois clica em Posição. Certo, a gente adicionou ele aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui no Face Tracker 3D Position. A gente vai conectar aqui, ó. Mas fala, opa, também não, ainda não movimentou. Desse jeito não vai ser aprovado. A gente precisa vir aqui no Canvas. Ele está aqui com Camera Space. A gente vai deixar o Word Space. Certo. E agora, como é que ele ficou? Aqui, ó. Ele ficou lá atrás ainda. O que a gente precisa fazer aqui para ele ficar de uma forma correta e centralizado? Vou soltar aqui. A gente vai colocar aqui uma estrutura muito simples. Unpack. E daqui do outro lado, o pack. Simplesmente isso. Beleza? O texto está lá parado novamente. A gente vai conectar aqui o X e o Y. Agora esse mesmo texto aqui, ele vai se movimentar para cima e para baixo. Ele não vai mais se movimentar no Z, né? O Z é a profundidade aqui. Ele só apenas se movimenta dessa forma. Essa forma aqui é muito prático do texto ser aceito. Certo, você pode falar, bom, dá para se movimentar menos? Dá. A gente vem aqui, ó, e puxa aqui entre uma conexão e outra, a gente pode colocar aqui o Multiply. Ele está no valor 1, né? Aqui, ó, ele está bem menos se movimentando. Vamos colocar aqui 0.5, vamos ver como é que fica. Pouca coisa, vamos por 0.1. Menos ainda. Bom, essa é a solução aí mais prática que você pode fazer aí para colocar um texto no seu filtro e ele ser aprovado. Você não pode exagerar nesses valores, que de repente ele até pode ser... pode não ser aprovado, né? Mas aqui ele se mexe, ó, bem sutilmente, mas se mexe. Vou colocar um 2 aqui, que ele vai ter mais movimentação. Aqui, ó, com 2 ele ficou bem melhor.
com muito mais movimento. E o legal desse método aqui, ó, que ele está centralizado. Se a gente vir aqui e alterar o tamanho da tela, bom, não importa que dispositivo que seja, ele sempre vai ficar corretamente centralizado da forma que você configurou. Isso é ótimo. Você pode subir o texto, controlar a altura dele por aqui facilmente. Agora, para quem tem sempre essa necessidade de estar colocando o texto, que é uma forma mais prática, eu criei o patch que eu vou mostrar para vocês agora. Para quem tem aí sempre necessidade, alguém sempre me pede às vezes para adicionar texto, de repente até de última hora nos filtros, eu sempre uso esse patch, é muito mais simples. Eu faço o seguinte, eu arrasto ele para cá, ele já tem todas essas configurações. Aí eu faço o seguinte aqui. A gente liga primeiro aqui, ó, esse face count aqui, que ele conta quantas faces existem na câmera nesse momento. Você pode perguntar, tá, mas qual a necessidade de fazer essa conexão aqui com o face count? Porque nessa configuração atual, caso o seu rosto venha saindo de cena e saia de repente, o texto não retorna ao centro. Então isso aqui é uma forma dele verificar se existe rosto detectado no ângulo da câmera, e caso não exista, ele retorna à posição inicial. Então para mim facilita bastante isso daqui. Aí tem essas duas outras opções aqui, posição e rotação. Eu vou colocar aqui também do Face Tracker, posição e rotação. Certo. Do outro lado, a mesma coisa, tenho no Object aqui, eu vou pegar a posição e rotação dele. Posição e rotação. Certo. A partir daqui ele já está funcionando. Vamos fazer um teste aqui. Aqui eu já consigo aumentar o quanto o texto se movimenta, né? Se aumentar esse número aqui, o quão sensível, né, ele fica com o movimento. Vou deixar 2 aqui para mim é interessante, vou deixar 3 para a gente ver como é que tá. Outra coisa, aqui a gente seleciona em quais eixos o texto vai se movimentar. Se é somente no horizontal, deixo só isso selecionado, ou se é no vertical somente. Eu também posso alterar aqui o movimento. Se eu selecionar isso daqui, o movimento fica mais suavizado. Ele fica com movimento com... Tá vendo? Ele segue com muito mais naturalidade o rosto. Então, para mim, facilita bastante esse tipo de patch aqui. Para eu adicionar textos aí nos filtros. E aqui, ó, ele sempre vai buscar o centro da tela. Nesse momento tem um rosto. Supondo que não tivesse mais nenhum rosto na câmera, ele sempre busca o centro, ele não vai ficar deslocado no meio da tela. Isso é bem interessante. Bom, quem quiser adquirir esse patch aqui, vou deixar o link para comprar aqui na descrição. E não esquece de deixar aí o like e se inscrever no canal, beleza?